Engraçado, né? Quando a eleição começa a se aproximar, de repente o governo descobre que o brasileiro está sofrendo, descobre que a gasolina está cara, descobre que a luz está pesada, descobre que o povo está apertado. E agora, com a popularidade caindo, o governo Lula já prepara um pacotão para tentar aliviar o bolso da população. Mas a pergunta é: isso é cuidado com o povo ou puro cálculo eleitoral? Porque no Brasil é sempre a mesma novela. O povo passa meses, anos sendo esmagados por imposto, inflação, combustível caro, mercado caro, energia cara. Aí quando a rejeição sobe, quando a eleição se aproxima, quando o governo percebe que está perdendo apoio, aparece o milagre. Aparece pacote, aparece ajuda, aparece benefício, aparece discurso bonito. Mas resolver de verdade, isso nunca acontece. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Segundo a notícia, Lula prepara um conjunto de medidas focadas justamente em áreas que atingem o dia a dia do brasileiro: combustível, conta de luz, custo de vida. E isso acontece no momento em que o governo enfrenta uma desaprovação forte, ou seja, não é coincidência. O governo entendeu uma coisa muito simples: o povo pode até não acompanhar em Brasília, mas sente o preço de tudo no bolso. E quando o bolso aperta, a popularidade despenca. É aí que entra a velha fórmula da política brasileira: não resolve a estrutura, se tenta aliviar a dor na hora certa. E aqui está o ponto principal desse vídeo. Se o governo sabe que um combustível caro destrói a vida do trabalhador, se o governo sabe que a luz absurda pesa para a família, se o governo sabe que o custo de vida virou um sufoco, por que isso só vira prioridade quando a aprovação cai? Essa é a pergunta que ninguém gosta de responder, porque isso revela a lógica podre da política brasileira. O povo não é tratado com prioridade permanente, o povo é tratado com ativo eleitoral. E é isso. Na prática, o cidadão vira um número de pesquisa, vira percentual de aprovação, vira peça de campanha. Enquanto você está trabalhando, pagando boleto, tentando sobreviver, lá em cima eles estão pensando: o que dá para fazer para recuperar a imagem? Percebe a gravidade disso? O problema não é só medida, o problema é o timing. Porque quando o político faz algo bom pelo povo, isso deveria ser política de Estado. Mas no Brasil quase sempre parece promoção de temporada. É tipo liquidação eleitoral. Caiu popularidade, baixa o combustível. Apertou a rejeição, fala em aliviar a contraluz. A eleição tá chegando, agora o povo volta a existir. Essa é a sensação que muita gente tem. E sinceramente é difícil culpar o brasileiro por pensar assim. E isso nem é só sobre o Lula. Isso é sobre o sistema político brasileiro inteiro. Todo governo faz isso em algum nível. E esquece o povo na parte difícil e lembra dele na parte eleitoral. A diferença é que agora está muito explícito, porque o brasileiro já está cansado de promessa, cansado de maquiagem, cansado de solução temporária. O povo não quer esmola de time político, o povo quer estabilidade, quer previsibilidade, quer parar de ser usado como massa de manobra emocional. Então sim, se baixar o combustível, aliviar a energia e melhorar o bolso do povo, ótimo. Ninguém é contra isso, mas a pergunta continua em pé: isso é projeto de país ou projeto de reeleição? Porque quando a política só mexe quando a eleição se aproxima, isso diz muito mais sobre Brasília do que sobre o povo. E no fim das contas, o brasileiro continua preso no mesmo ciclo. Sofre, espera, é lembrado perto da eleição e depois volta a ser esquecido. É por isso que tanta gente já não acredita mais em política. É por isso que tanta gente já não acredita mais em discurso nenhum. Se você também acha que no Brasil o povo só vira prioridade quando interessa politicamente, comenta aqui.